A gente já começa com o Prota acordando e se perguntando se está vivo, em um lugar muito escuro, e ele disse que caiu bem fundo no grande labirinto Or, e o Prota começa a ficar preocupado de ter caído tão fundo no labirinto, e que ninguém alcançou tão fundo nesse labirinto. E então o Prota caminha e encontra um coelho, e começa a achar que o fundo do labirinto não tem monstro tão forte assim. E vem os lobos correndo, e o coelho corta eles igual manteiga, e logo ele olha para o Prota e vem em sua direção, e ataca o Prota. Porém o coelho não acertou o Prota, e de repente aparece um monstro, e o coelho tenta escapar, porém acaba virando espetinho, e nessa hora o Prota já tá todo desesperado, morrendo de medo. E o monstro vai comer o coelho, e o Prota sai correndo, e o monstro o percebe, e ataca o Prota. Logo o braço do Prota é cortado, e o monstro se aproxima e come o braço dele, bem na frente do Prota. E o Prota nesse momento está quase surtando, mas o Prota usa sua habilidade de transmutar várias e várias vezes, e começa a entrar dentro das rochas, extremamente desesperado e com razão, pois mais um segundo ele ia virar almoço. E o monstro tenta acompanhar ele, porém não consegue, e então o Prota desmaia. Logo ele acorda e vê um cristal sagrado, e começa a se lembrar de 10 dias atrás, quando ele leu sobre aquele cristal, que o cristal acumula mana, e que quando já está muito cheio se transforma em um líquido chamado água sagrada, que pode curar qualquer ferimento e dissipar qualquer maldição. E o nome do Prota é Hajime Nagum. O Prota tem ido até a biblioteca para tentar extrair informações que vão ajudar seus colegas, já que ele não pode lutar, e mostra o Prota de novo chorando, morrendo de medo do monstro e pedindo por ajuda. Aí então mostra 7 dias atrás na entrada do grande labirinto, o Prota e seus colegas se preparando para entrar, e após isso eles no 20º andar e o Prota sendo salvo por um cara, e chega um cara falando que o Prota é inútil. Ele claramente não gosta do protagonista, e uma garota chega e pergunta se está tudo bem, e o Prota levanta. E então eles olham para cima e vem uma pedra bem cara e rara, e todos se encantam. E o mesmo cara que não gosta do Prota começa a subir para pegar a pedra, e o capitão fala para ele não ir sozinho, pois ainda não verificaram se é seguro, e obviamente não dá outra, era uma armadilha, e eles são teletransportados do 20º andar para o andar 65, e começa a ser invocado nos esqueletos, e um boss extremamente forte. Percebendo que ativaram a armadilha, o capitão pede para todos correrem para as escadas, e uma menina chamada Kaori cai e o capitão vai salvá-la, e invoca uma barreira, porém o boss atravessa ela como se fosse nada, e então o Prota vai ajudar, usando sua habilidade de transmutar, e faz uma barreira, e pede para Kaori fugir, e o capitão diz que vai salvar ele, e então todos se preparam para lançar a magia no boss, e o Prota começa a correr, e então mostra novamente o Prota muito puto falando para o monstro morrer e que seu braço foi arrancado, que dói muito, e começa a se relembrar novamente do que aconteceu. E logo temos o Prota correndo e eles disparando magia no boss, e até que então a magia se vira para cima do Prota e ele cai, e o Prota fica tentando imaginar quem queria matar ele, já que ele não tem inimigo, e mostra o Prota de frente para o boss, e o boss ataca o Prota, porém o chifre dele pega no piso da ponte, fazendo os dois despencarem do andar 65, e foi assim que o Prota acabou caindo e está naquele lugar. E então mostra 9 dias atrás aquela menina chamada Kaori, que o Prota salvou, indo até seu quarto para falar para ele não ir no treinamento do grande labirinto, falando que teve um pesadelo com algo que aconteceu com o Prota, e o Prota diz que se algo acontecer com ele, é loucura, e o Prota vai pro labirinto. Após isso temos o Prota puto e um tipo de loop, falando que ninguém vai salvar ele, se perguntando o que tem que fazer, o porquê de ele só ele sofrer assim, o que está acontecendo com ele. Ele começa a se lembrar dos seus colegas, e começa a culpar eles, por terem traído, e percebe que os monstros são absurdamente fortes. A partir daí o Prota começa a surtar, agora começa a ficar bom, e ele diz que quer ir pra casa, que tudo em sua frente é seu inimigo, se alguém tiver em seu caminho e atrapalhar ele, ele vai matar. E o Prota com sede vai beber água, e levanta mais surtado ainda, falando que está com tanta fome que comeria até um monstro. E o Prota começa a caçar, e o Prota atrai uma espécie de lobo para um buraco que lança sua magia e mata o lobo. E o Prota sem assar nem nada, cru, no pelo, bota o lobo pra dentro e começa a passar muito mal, e mostra o sangue do lobo se misturando ao seu, e o cabelo do Prota começando a ficar branco, e seus músculos começam a aumentar, e seu DNA se misturar com o do lobo. E o Prota, graças à água sagrada, não morreu, já que ele sentia como se a carne do lobo estivesse comendo ele por dentro. E o Prota se levanta e olha seus status, e vê que seu nível subiu, e ganhou novas habilidades. E o Prota percebe que ganhou a habilidade de relâmpago do lobo, pode ter comido ele, e ele não precisa recitar a magia para usar. E o Prota assa o resto da carne de lobo para comer, e ele percebe agora que só de olhar para uma rocha ele sabe do que se trata, e resolve fazer uma arma. O Prota juntando duas rochas, uma resistente e uma rocha inflamada, ele basicamente faz uma arma literalmente, e resolve ir testar nos próprios coelhinhos, e com um tiro abate o coelho e o come também, e olha seus status de novo, e percebe que quando come um monstro novo, seus status sobem muito, e ainda ganha novas habilidades. E o Prota já vingativo começa a se lembrar do monstro que comeu seu braço, e que quer fazer o mesmo com ele, e vai atrás do monstro. Logo o acha e começa a lutar com ele, desviando e usando as habilidades que ele adquiriu do coelho, e logo ele atira e arranca o braço do monstro. E assim como o monstro fez, ele começa a comer o braço do monstro bem na frente dele, e o monstro fica puto e ele termina de executar ele. E o Prota resolve descer, já que não vai conseguir voltar. E o Prota descendo foi matando e comendo todos os monstros que vinham pelo caminho, e mostra o castelo e o rei. E então o capitão explica que eles caíram em uma armadilha e foram teletransportados. Aquele era o andar mais fundo que alguém tinha alcançado, o andar 65. E mal sabem eles que o Prota está descendo ainda mais. E então mostra quando eles chegaram a esse mundo, que existem 3 raças: demônios, humanos e feras. Os humanos e os demônios estão em guerra, e a humanidade está à beira da destruição. E para evitar isso, os heróis com poderes incríveis foram invocados para seu reino para proteger, e todos resolvem lutar. E o Prota continua descendo. Nessa hora ele já tinha descido 50 andares desde que caiu, ou seja, estava no andar 115. Então ele vê uma grande porta, e obviamente ele vai lá e tenta abrir, e 2 monstros são invocados. Logo ele derruba um e continua atacando o outro, e logo derrota. E ele pega 2 esferas de mana que eram a chave da porta e abre. Então ele entra em uma sala e aparece uma garota, e o Prota logo pede desculpa e resolve vazar dali, e a garota pede ajuda. E o Prota, usando o que sobrou do seu cérebro, diz que é burrice soltar uma garota que foi propositalmente selada ali, e ela diz que foi traída
traída, o que acabou tocando o Prota, e ele se lembrou que também foi traído. E o Prota pergunta por que ela foi selada ali, e ela responde que é de uma linhagem de vampiros extremamente poderosa, e que trabalhava muito para proteger seu povo. Mas um dia os ministros disseram que ela não era mais útil, e que seu tio iria governar, e ela aceitou. Porém, por ela ser muito perigosa, eles não podiam matá-la, pois ela se cura muito rápido. Quando ela se machuca, se cura instantaneamente. Resolveram selá-la ali, e ela pode manipular a mana, sem usar um círculo mágico, e o Prota resolve soltar ela. E ela pergunta o nome dele, e ele diz que é Nagumo Hajime, e ele pergunta o dela, e ela diz que para ele dá o nome a ela, e ele chama ela de Yue, e ela aceita.